Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre bom nós estarmos juntos para aprender um pouco mais, para colocarmos ideias novas, conhecimentos novos nas nossas cabecinhas. Isso faz com que a gente se sinta mais vivo. É maravilhoso. O conhecimento tem essa capacidade. Então, eu pergunto se alguém hoje está aqui na nossa casa pela primeira vez. Tem alguém? Qual é o seu nome? Oi? Muito prazer e seja bem-vindo, tá? Tomara que você goste de vir aqui e venha aqui outras vezes, participe dos nossos várias ocupações de cursos e programas, fique bem à vontade. E lembre-se de uma coisa, existe um setor aqui dentro, algumas de nós fazemos parte do setor do acolhimento fraterno. Então, se você tiver dúvidas, procura o pessoal do acolhimento, tá? Nós tentamos tirar todas as dúvidas e o que a gente não sabe, a gente vai lá, procura saber como ajudar a casa, qual é um curso que possa ser interessante para vocês fazerem, tá? Então, fiquem bastante à vontade, não esqueçam desse nome, Acolhimento Fraterno. Ah, desculpe, eu não tinha te visto. Eu estava olhando só para cá. Não prestei atenção. Seu nome? Tupinambá. Isso aí tem a ver com o nome de área também, é tudo índio, né, não? Opa! Que legal, gente. Sejam bem-vindos, tá? E eu vou lembrar vocês também que é bom desligar ou pelo menos colocar no vibracol o celular, tá? Tem mais gente nova. Opa, qual é o seu nome? Jéssica. Seja bem-vinda, muito prazer em conhecê-la, volte sempre. Tem mais alguém que eu esqueci, gente? Hoje é o meu dia de não enxergar, não é possível. Então, agora eu vou pedir para César Pérez fazer a nossa leitura. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Muito obrigada, César. Antes de fazer a oração, eu quero agradecer à Rádio Portal da Luz, a Rede Amigo Espírita e o Núcleo de Estudo Espíritas Bezerra de Menezes, lá em Portugal. Obrigado pelo apoio de vocês. E agora, façamos uma breve prece
sempre agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e aos Espíritos que tão bondosamente nos protegem, nos intuem, nos ajudam no nosso dia a dia. Agradecemos toda essa proteção, todo esse carinho que vocês têm conosco. E pedimos que vocês sempre que puderem, clareiem nossos pensamentos, ajudem os nossos irmãos que estão passando por tantas situações difíceis, e que eles possam entender que isso faz parte de todo um processo de evolução que todos nós já passamos, vamos passar. Isso é um curso, como se nós estivéssemos estudando para cada dia sermos melhores. E como em todo curso, a gente pode não aprender uma matéria, ter que repetir, a gente pode tirar uma péssima nota numa prova, mas nós, no final das contas, vamos aprender. Com um grau de dificuldade maior ou menor, mas vamos aprender. E é por isso que é tão importante essa ajuda deles, esse auxílio, esse apoio. E nós agradecemos muito. Graças a Deus. E agora eu quero apresentar a vocês o doutor Paulo César Frutuoso, que vai fazer uma palestra para a gente hoje, cujo tema é a medicina mediúnica do futuro. Senhores, o nosso boa noite e o nosso agradecimento pelo honroso convite de nós estarmos aqui essa noite, trazendo algumas das informações que nós fomos adquirindo ao longo de 41 anos como participante do Centro Espírita Lar de Frei Luís. O Centro Espírita, como o próprio nome já está dizendo, ele é comandado por essa entidade que aqui está, Frei Luís, um frei franciscano de origem alemã que veio para o Brasil na primeira metade do século XX e se radicou na nossa serra em Petrópolis. E tamanho foram os prodígios realizados por esse frade franciscano que quase foi considerado, ou praticamente passou a ser considerado na região serrana, como um santo. E esses prodígios, nitidamente, hoje, nós percebemos que eram devidos à sua mediunidade. Frei Luís foi um grande e poderoso médium. Ao lado da figura de Frei Luís, eu coloco Luís da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luís quando eu lá cheguei, fundador do Lar de Frei Luís em 1947, e um profundo estudioso das vertentes científicas dos fenômenos mediúnicos, principalmente dos fenômenos mediúnicos relacionados com a ectoplasmia. Não é um assunto muito fácil de ser compreendido, mas nós vamos tentar, ao longo da nossa apresentação, esclarecermos, dentro da nossa possibilidade, o que se trata isso. Curiosamente, nós estamos vendo uma fotografia aérea do Lar de Frei Luís e praticamente é uma mini-cidade, tanto que nós, amorosamente, a denominamos a mini-cidade do amor. Dá para se ter uma noção da extensão do centro Lar de Frei Luís, localizado aqui em Jacarepaguá, rodeado por uma densa floresta. E o mais curioso de tudo isso é que o maior centro do Rio de Janeiro, o Lar de Frei Luís é o maior centro do Rio de Janeiro, é comandado por uma entidade católica. E essa entidade católica ainda está assessorada por mais duas entidades católicas, Frei Leonardo e o Padre Zabel. Nitidamente nós então percebemos que nós é que nos dividimos em católicos, em protestantes, em hindus, maometanos, em judeus, em ateus, por tal Deus que eu tranquilamente confesso que não entendo o que seja. Não há possibilidade de eu compreender um ser que cria múltiplos universos que se interpenetram um pelos outros. Por enquanto, só acredito que ele exista. Mas como eu sou um ser imortal,
talvez chegue uma determinada época que eu possa compreender o que seja Deus. As coisas que foram colocadas no meu caminho e que eu me senti na obrigação de divulgá-las, se baseiam nas palavras desse escritor, um psiquiatra, Jorge Andréa, um dos maiores escritores da doutrina espírita no nosso país, que disse o seguinte: todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em uma nova estrada, tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde ele milita. Qual é a sociedade onde eu milito? A sociedade médica. Eu sou médico, sou cirurgião, tenho 4 especialidades: cirurgia geral, cirurgia oncológica, opero câncer principalmente, mastologia e cirurgias videolaparoscópicas chamadas minimamente invasivas. Então eu, logo que saí da faculdade de medicina e comecei a ter contato com esses estranhos fenômenos ligados à mediunidade de efeitos físicos, fiquei de uma certa forma esmagado e quase pressionado a colocar tudo aquilo que eu estava vendo e comprovando em livros. E aí minha vida virou pelo avesso. Eu estou aqui por quê? Por causa dos livros que eu escrevi. Se eu não tivesse escrito um livro nenhum dos senhores me conheceria. A não ser que precisasse de um atendimento de algum médico dentro da minha especialidade, pode ser que os nossos caminhos se cruzassem. E o primeiro livro que eu escrevi foi em 2014, A Face Oculta na Medicina. Seguiu-se em 2015 Espíritos Decaídos Materializados, em 2016 Reflexões Espiritualistas Científicas de um Médico, em 2017 Alienígenas ou Médiuns, e em 2018 o livro que hoje eu estou aqui apresentando aos senhores. A Medicina Mediúnica do Futuro. Claramente para mim, todo médico é médium. Até os que não acreditam nisso. Porque tamanha é a quantidade de detalhes que temos que manipular na nossa mente para tomar decisões terapêuticas e diagnósticas, que necessariamente outros médicos precisarão soprar nos nossos ouvidos de forma mediúnica que direção tomar. Outra evidência tranquila a qual eu cheguei. Enquanto eu estou cuidando do corpo físico dos meus pacientes, médicos de outros planos de existência, espiritual, celestial, astral, para mim tudo isso é a mesma coisa. Ou, se preferirem, universos paralelos ao nosso, estão me acompanhando, cuidando do componente extrasensorial, ou extrafísico, espiritual, alma. Tudo isso é sinônimo para mim. Eu só sei cuidar do corpo físico dos meus pacientes. Quem é que está cuidando do componente mais importante? O espiritual, o energético, vital e imortal. Médicos que estão me acompanhando nos outros planos de existência. Nenhum médico está sozinho. Nem os que não acreditam nisso. E eu não tenho nenhuma preocupação com os que não acreditam nisso. Certa vez, eu perguntei ao Dr. Rocha Lima: Dr. Rocha Lima, o senhor não acha que eu deveria conversar com meus colegas sobre o que eu estou aprendendo aqui no Lar do Frei Luís, que nenhum deles está sozinho? E aí ele perguntou para mim: por que você quer conversar com seus colegas? Dr. Rocha Lima, trabalham dia e noite, estudam até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família, e não acredito em nada. Não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Foi o que ele me disse. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. E realmente, um desses colegas, há pouco tempo nós nos encontramos e eu indaguei a ele: colega, você tem ideia de quantos pacientes você já operou ao longo da sua vida? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. 23 mil. Esse colega precisa de religião? Eu precisei de religião. Ou precisei de algum componente religioso associado à ciência para que eu acreditasse em alguma coisa. Se eu tivesse uma tela que pegasse todo esse palco, eu poderia preencher essa tela com uma série de grandes cientistas da história da humanidade que testemunharam
e pesquisaram os mesmos fenômenos ligados à mediunidade de efeitos físicos e comprovaram que era verídico. A mediunidade de efeito físico é raríssima em toda a história da humanidade. E para isso há necessidade de médiuns raríssimos em toda a história da humanidade, denominados médiuns ou sensitivos de efeitos físicos. Na presença desses indivíduos, objetos podem se mover sem força aparente. Ruídos nas paredes e nos tetos pode acontecer sem causa aparente, porque deles é expelida uma forma de energia ainda não alcançada pela nossa ciência e que foi designada por Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, por ter descoberto a resposta anafilática humana, como ectoplasma. Indivíduos que entram em transe mediúnico desmaiam e, quando estão nesse transe, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, boca, nariz e ouvido, o tal fluido ectoplasmático de tremenda potência energética. E todos nós temos esse ectoplasma. Todo ser vivo tem o ectoplasma. Vegetais, animais e hominais. Qual é a diferença desses médiuns de efeitos físicos, que essa energia se expele com facilidade, de nós? Um dos envoltórios desses médiuns, chamado tela búdica, que impede que nós sintamos o contato, o tato, o toque dos espíritos que aqui estão, neles é mais delgada e fenestrada. Então o ectoplasma deles é expelido com mais facilidade. Agora, isso tem um tremendo problema. Geralmente são espíritos altamente endividados com vidas passadas. Então, se eles sentem o toque e são perseguidos por aqueles que eles prejudicaram em vidas passadas, esses médiuns podem sentir do nada bofetadas, beliscões, socos, pontapés, puxões de cabelos, por aí afora. Aqui nós estamos vendo algumas dessas materializações, estou sendo bem claro, de espíritos, através da mediunidade desses médios de efeitos físicos. Que fique bem claro, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo estava vendo. Se ele falasse alguma coisa, todos ouviríamos. Se ele exalasse algum odor, todos perceberíamos. Ele se teletransportou do universo paralelo onde ele está vivendo, para onde nós iremos quando ultrapassarmos o fenômeno natural da morte, e com essas energias colossais desprendidas dos médiuns de efeitos físicos, podem, durante alguns momentos, constituir um corpo semelhante ao que eles tinham, como está acontecendo, por exemplo, com a Cat King. Quem está orientando e quem comandou essas experiências foi William Crookes, um dos maiores físicos da história da humanidade também. Então só tem fera. Eu não estou sozinho. Então, se esses fenômenos foram colocados à minha frente, eu cheguei a um tal ponto que eu achei que eu tinha que colocar isso à classe que eu pertenço. Principalmente porque existem duas finalidades principais para que tais fenômenos ocorram na atualidade do desenvolvimento em que nós nos encontramos. Primeiro, quem mais se materializa são médicos. E se materializam para cuidar de pacientes cujas enfermidades a nossa medicina pouco pode fazer. Segundo, menos importante, lampejos do que será no futuro a medicina mediúnica. A medicina mediúnica do futuro, que é o título do meu 5º livro. Aqui nós estamos vendo um desses médiuns em transe, expelindo pelos orifícios naturais, nariz, boca principalmente, e ouvido, um fluido semelhante à espuma de barba. O nome dele, Ivan de Castro. Até hoje eu não entendo como é que o Ivan, nesse transe mediúnico profundo, conseguia respirar com seu nariz e a sua boca entupidos pelos fluidos ectoplasmáticos. Quando nós começamos a perceber a existência desses fenômenos, nós podemos compreender uma série de descrições bíblicas, evangélicas e de outras reuniões e de outras religiões que podem estar associadas também à presença nas proximidades de médiuns de efeitos físicos. Para que esses fenômenos ocorram, existe uma série de exigências. Por exemplo, a ausência de luz. Então as reuniões acontecem na escuridão, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma e afetam o médium quando está no seu transe. Se nós estamos na escuridão, como é que eu vou ver um espírito materializado saindo da cabine onde está um médium em transe? Quando essa entidade sai da cabine, ela sai emitindo luz do seu corpo. São seres bioluminescentes.
bioluminescentes. Então, a gente começa a entender uma série de ocorrências que eu considero como hipotéticas a presença de médios de efeitos físicos. Todo mundo está vendo essa imagem aí. Jesus no Monte Tabor. Apareceu diante de 3 discípulos, rodeado ou ao lado de Moisés e Elias. O Moisés já tinha morrido há 1500 anos. Elias já tinha morrido há 800 anos. Pergunto a todos os amigos que aqui estão. Todos. Diante de uma cena dessa, algum de nós poderia adormecer, como 2 dos discípulos de Jesus estão aqui embaixo, dormindo? Aquele que permaneceu acordado não ia tentar acordar os 2, ou tentou e não conseguiu? Algumas passagens evangélicas dizem que os 3 estavam sonolentos. Quer dizer, diante que você sabe sobre a existência desses médios de efeitos físicos, será que eu estaria exagerando em achar que Jesus estava acompanhado por 2 ou 3 médios de efeitos físicos, todos os seus discípulos eram poderosos médios, e através da ectoplasmia energética deles desprendida, os espíritos de Moisés e Elias se manifestaram ou se materializaram ao seu lado? Coloco como hipótese. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. Anjos com vestes resplandecentes e todo mundo presente vendo a mesma coisa? Todos que estavam presentes estavam vendo os anjos à porta do túmulo de Jesus com as suas vestes luminescentes. Bem, será que eu estaria exagerando em achar, já que todos estão vendo, que nós estamos mais uma vez diante de espíritos materializados, exatamente como nós vemos os espíritos saírem da cabine mediúnica com as suas roupas resplandecentes, emitindo luz pelos seus próprios corpos? Então, nós começamos a encontrar explicações científicas de tudo que possa ter acontecido na vida de Jesus. Quando a gente pesquisa a opinião dos historiadores em relação ao Monte Tabor, o que eles estão nos dizendo? Olha, o Monte Tabor era muito íngreme e os discípulos chegaram lá em cima muito cansados, por isso adormeceram. Amigos, se escalasse o Monte Everest a pé, não dormiria diante de uma cena dessa. Então, coloco como hipótese. E coloco agora perante o público 4 reflexões. E se algum médico estivesse presente em alguma dessas reuniões? E se algum médico já falecido, porém vivente, em outro plano de existência, plano astral, plano espiritual, plano celestial, universos paralelos, ali se materializasse? E se fosse possível diálogos entre esses 2 médicos? Um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado durante alguns momentos numa reunião de ectoplasmia, na presença de um médium de efeito físico. E uma 4ª reflexão. E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Voltar como? Voltar para onde? Começar tudo outra vez? A estrela de Belém, o nascimento de Jesus, o sermão da montanha, a crucificação, a sua materialização depois do morto, o corpo dele estava estraçalhado. Então eu não acredito, nenhum médico acredita em ressurreição. Então a probabilidade é que possa ter acontecido um teletransporte do seu espírito e materialização. Sendo isso exatamente o que aconteceu comigo, eu acho que tudo isso aconteceu, nós sabemos que aconteceu, e crucificação, sermão da montanha, a estrela de Belém, estrela ou talvez um objeto voador não identificado. Se fosse estrela ou cometa, nós não estaríamos aqui. E precisa ser insistentemente relembrado. Só que eu não consigo ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero explicações lógicas e, se possível, científicas. Eu sou um mal-aventurado, eu precisei ver para crer. E nessa sequência de livros, a Medicina Mediúnica do Futuro é baseada nessas 2 entidades. Os senhores estão vendo um médium de efeitos físicos lá, chamado Gilberto Arruda, um dos maiores médios de efeitos físicos que eu encontrei em toda a literatura que eu pesquisei e estudei, que no dia de 19 de junho de 2015 teve a sua casa invadida,
foi torturado e assassinado. Ele morava dentro do lar de Frei Luís. No dia 19 de junho de 2015, foi torturado e assassinado. Através da sua mediunidade, um médico chamado Frederick von Stein, médico do exército nazista, se materializava. E ao longo de mais de 50 anos, os prodígios trazidos por esse espírito são difíceis de narrar. Por que um cirurgião do exército nazista se aproximou do lar de Frei Luís? Porque no nosso educandário, hoje com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. Então o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Quando ele percebeu todos os erros que tinha cometido e que continuava a cometer, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele voltou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda já estava no lar de Frei Luís. E através dele, todos os fenômenos que eu descrevo nos meus livros aconteceram. Quando ele se manifestava pela primeira vez, antes desses 10 anos, ele se incorporava num médium chamado Benayon. E através desse médium, o Frederick, que aqui está materializado e fotografado, tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Falava em alemão. Batia os calcanhares, esticava a mão e saudava Hitler, Heil Hitler. E estava no lar de Frei Luís nessa época um componente que era austríaco e entendia o que o Frederick falava através do médium em alemão, pelo fenômeno da xenoglossia. A entidade fala línguas desconhecidas do médium. Bom, o que é um médium? Segundo o livro dos médiuns, todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. É por isso médium. Estima-se que eu devo mostrar uma imagem dessa, 7% da humanidade tem dotes mediúnicos. Com relação à mediunidade de efeito físico, só um pugilo, um grupo muito pequeno pode apresentar tais fenômenos. É, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, então não tem nenhuma normalidade, nenhuma doença. A mediunidade é uma coisa natural em determinados indivíduos. Por que eles apresentam essa mediunidade? Pela sua composição genética. Está incrustado no ADN. E os nossos geneticistas do futuro saberão quem serão os médiuns. Eu vou desencarnar, vou reencarnar. Tenho a intenção de, quando reencarnar, ser médico outra vez. Vou fazer uma prova e vou entrar na faculdade de medicina. Entrando, o que acontecerá comigo? Mandarão que eu abra a minha boca, recolherão células da minha cavidade oral e avaliarão o meu ADN e verificarão se eu tenho a genética da mediunidade. Isso comprovado, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Qual a diferença estrutural em alguém com esses sentidos mediúnicos, 7%, e outra pessoa que não os possua? Até agora, o que nós estamos entendendo é que o segredo está na nossa glândula pineal. A glândula pineal é ela que produz o hormônio do sono, melatonina. Talvez esses médios de efeito físico que entram em transe, que desmaiam com muita facilidade, a melatonina deles produza grande quantidade, seja produzida em grande quantidade pela pineal quando eles entram nesse transe mediúnico. Um dos pesquisadores da glândula pineal, um colega nosso, Sérgio Felipe de Oliveira, ele percebeu através de pesquisas dessa glândula com difração de raio-x e tomografias computarizadas a presença de cristais de um elemento chamado apatita. Quanto maior a quantidade de apatita presente na glândula pineal, maior a energia mediúnica do ser humano, tanto homem como mulher. Aqui ele conseguiu essas fotografias, essas imagens todas desbranquiçadas são os cristais de apatita. Bem, então a ciência está no caminho do desvendamento de todos esses segredos. O médium com um número considerável de cristais de apatita em sua glândula pineal poderia então captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas, as que estão no nosso corpo humano, incalculáveis, os senhores perceberão, e também as que estão no corpo espiritual. Daí talvez tenha sido a frase de Jesus: vós todos sois deuses. Vós todos seus deuses.
Simone, se eu pegar 60 gramas do teu corpo e medir a energia existente nos seus átomos nas 60 gramas, você tem 100 bombas atômicas em 100 gramas do seu corpo. Eu peso 90 quilos, 90 mil gramas. Eu tenho em mim, só no meu corpo físico, 160 mil bombas atômicas. Se eu conseguisse canalizar de forma inteligente toda essa energia, talvez, eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos próximo de onde eu estivesse. Será que foi isso que o nosso Jesus fez há 2000 anos? Será que foi isso que ele quis dizer, vós todos sois deuses? E aqui nós temos o que é a química do corpo humano. Nós temos 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10 elevado a 27. Daí a energia toda existente no nosso corpo. Então, facilmente o raciocínio cai. A materialização de um espírito de 85 quilos vai necessitar de toda essa energia existente no corpo humano. E essa energia existente na materialização, necessária na materialização de um espírito de 85 quilos, isso foi feito por um pesquisador lá no Rio Grande do Sul, professor Lacerda. Ele diz o seguinte, está escrito aqui embaixo a referência bibliográfica, livro Espírito e Matéria. A materialização de um espírito de 85 quilos, seria suficiente para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 161 anos. Eu fui fazer essa apresentação em Portugal. Aí pensei assim comigo, quantos territórios de Portugal cabem dentro do Rio Grande do Sul? 4. Então você multiplica 161 anos por 4. A materialização de um espírito iluminaria Portugal num tempo maior da descoberta do Brasil. Por isso a ciência não acredita. Por isso a ciência ainda não acredita. E constantemente nas reuniões de materializações no lar de Frei Luís, nós vimos entidades entrarem dentro da cabine, rapidamente, em segundos, se desmaterializarem e outras sair. Quem comanda toda essa energia? Comanda como? Então, evidentemente, nós estamos diante de tremendas inteligências que fogem à nossa imaginação. A imaginação dos nossos escritores, dos nossos cineastas, dos nossos futurólogos. Não há como nós conseguirmos compreender inteligências que comandam tamanha quantidade de energia em tão pouco tempo. Bem, nenhum médico vai acreditar nisso. Eu vou cuspir na terra, vou fazer um cataplasma de lama, vou aplicar na vista, no cego, ele vai voltar a enxergar? Lama? Lama com cuspe, com saliva? Observem essa imagem. Talvez a claridade dificulte um pouco, mas aqui nós estamos vendo o médium Gilberto com o Frederic nele encarnado. A encarnação é um estágio superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. E aí ele pode falar línguas desconhecidas no médium. O espírito tomou conta completa do corpo no médium. Enquanto Frederic estava cuidando desse paciente no leito, nitidamente, nós estamos vendo uma espuma branca saindo pelo nariz e pela boca do médium. Se isso tivesse acontecido há 2000 anos, o que eu pensaria? Jesus cuspiu na terra. E se eu, como médico, soubesse como recuperar as células do olho de um cego de nascença? Sabe como? Cada célula do nosso corpo físico, os nossos amigos do lado de lá estão nos ensinando isso, nós temos um componente no perispírito. Então, cada célula minha tem uma forma perispiritual em volta do meu espírito. E se eu tivesse conhecimento científico de como recuperar as células de um cego de nascença e fazer com que esse cego voltasse a enxergar? Ninguém pode curar um leproso sem conhecer um micróbio chamado bacilo de Hansen, daí o nome hanseníase, lepra. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura muscular, óssea e nervosa do corpo humano. E ninguém pode fazer um cego enxergar sem conhecer toda a estrutura do globo ocular. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, onde foi que ele aprendeu? Agora que aprendeu, aprendeu. Eu, como médico, também vou aprender. Eu sou imortal, vou e volto. Sabe o que os nossos amigos estão dizendo para nós? Quando você chegar do lado de cá, Paulo César, você vai aprender em 1 hora o que na Terra você ficava anos estudando. E tem outra. Tudo que você estudou desde que você entrou na faculdade e nas vidas anteriores, voltará naturalmente à tua memória. Eu dou aula em 2 faculdades, na UERJ e na Escola de Medicina Souza Marques.
Entrei na faculdade de medicina em 1970, nós estamos em 2019. O que é que eu me lembro? Me lembro daquilo que eu faço como cirurgião e aquilo que eu ensino aos meus alunos. Mais nada. Eles estão dizendo que nada está perdido. Já imaginaram a alegria de um médico quando desencarna e vê todas essas lembranças retornarem facilmente à sua memória? Então aqui está o problema. Cada célula física tem um componente no perispírito. A ciência no futuro, o médico médium do futuro saberá como recuperar. E são essas formas que fazem a moldagem do nosso corpo. O espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, formou um ovo. Deu 2, 4, 8, 16, 32 células. Absolutamente iguais. Por que uma dessas células se transforma numa célula do fígado, outra no osso, outra no neurônio, outra na célula da pele, outra no pulmão? Se são absolutamente iguais, aqui está a resposta. Tem uma forma extrafísica moldando nossos corpos? Por que os médicos de hoje não conseguem realizar as curas mediúnicas realizadas pelos espíritos através das suas materializações e através das incorporações de médiuns que não são médicos? Muito simples, não temos ainda inteligência nem constituição genética adequada. Um dia desse eu estava passando lá pelo Grajaú, estou dirigindo meu carro, vem um garoto, um rapaz, bem vestido, cabeludo, com a mochila nas costas, deu uma cusparada no meu para-brisa que encharcou meu para-brisa inteiro. Eu, para complicar, ainda estava sem a água no limpador. E foi embora. Eu pensei assim comigo, puxa, se eu conseguisse conduzir 160 mil bombas atômicas contra esse irmãozinho, não ia sobrar nem o perispírito. Então, eu não tenho controle para utilizar as energias todas que eu possuo. Eu só estou falando das energias físicas, não estou falando das energias ectoplasmáticas e outras desconhecidas. Os médicos do futuro saberão. Tanto isso não é possível hoje, os senhores estão vendo uma médium russa. Essa médium russa, com a força mental, conseguia movimentar pedacinhos de papel e fósforo. Se os senhores colocarem o nome dessa médium, Nina Kulagina, na internet, verão um filme de 7 segundos. E ela está movimentando com a força mental objetos como um pedacinho de papel e fósforo. O filme levou 7 horas sendo feito. Sabem por quê? A cada meia hora dessa concentração, ela perdia 1,5 kg da massa física. Então, nós não temos condições, constituição genética, para utilizar toda a potencialidade energética que nós possuímos. Jesus tinha, tanto que acalmava o mar e acalmava o vento, mas estamos no caminho. A genética da inteligência. Essa pesquisadora, Catherine Pollard, estuda genética, engenharia genética. Ela percebeu que existe um grupo de genes diminutos, relacionados com a inteligência. E ela percebeu que esse grupo de genes estava paralisado na evolução da espécie humana há 300 milhões de anos. E nos últimos 6 milhões de anos, a nossa inteligência vem aumentando a sua evolução. O século XX e o século XXI, a ciência foi mais rápida e a tecnologia do que toda a história da ciência, 500 anos. Então nós estamos no caminho da compreensão. Estamos em vias de quê? De uma transposição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem é que trarão todas as soluções para os problemas que nós temos? Sociais, científicos, políticos e por aí afora. Espíritos muito mais evoluídos que nós, que serão encaminhados para cá por quem? Pelo Cristo planetário da Terra, Jesus, e trarão as soluções que nós não temos. Isso aconteceu em toda a história da humanidade. Chegando no momento, por exemplo, de merecimento de recebermos a informação dos antibióticos. Um indivíduo chamado Fleming, por acaso, entre aspas, não existe o acaso, abre a porta para a descoberta da penicilina. A mesma coisa com a genética, Mendel, e vai por aí afora. É o que eu coloco esses estudos no meu livro chamado Alienígenas ou Médiuns? Alguns historiadores modernos estão associando esses grandes descobridores da ciência e da tecnologia da raça humana como influenciados por alienígenas. Não sou contra isso não, mas eu também coloco a possibilidade deles serem influenciados por inteligências extrafísicas e espirituais. E coloco as duas hipóteses, né? No livro Alienígenas ou Médiuns. E a medicina mediúnica do futuro, então, será a energia puramente utilizada. Era assim que o nosso amigo fazia.
a hemorroísa perdendo sangue pelo ânus, encosta na roupa dele e fica curada? Então alguma energia, evidentemente manipulada por espíritos sob o comando dele, médicos, foi que curou essa hemorroísa. O que será possível a um médico médium do futuro? Um médico médium do futuro. O que será possível? A percepção do mundo espiritual pela vidência. Poderão ser videntes. Captação das orientações dos médicos espirituais que acompanham todos nós pela intuição nítida e clareaudiência. A visão por transparência. Quantos diagnósticos eu faria como cirurgião tendo visão por transparência de raio-x, vendo o interior dos corpos humanos? A visão microscópica, ultramicroscópica, cirurgias hiperfísicas. Cirurgias hiperfísicas ultrapassam os limites físicos do corpo humano. Cansei de ver isso acontecer, até com sangramento. Extração de peças cirúrgicas, que eu mandei examinar, e os colegas patologistas concluíram que eram tecidos humanos. Frederic, por que tem que ter sangramento? Você não sabe trabalhar de forma ultramicroscópica? Por que você não poupa os vasos sanguíneos? Por que as cirurgias hiperfísicas que você realiza, encarnado no médium ou materializado, tem que sangrar? Resposta: para que aumente a fé do paciente e a sua. Bem, desintegração molecular de anomalias, materialização de prótese de ectoplasma, materialização de prótese de ectoplasma. Eu vi isso acontecer. Está descrito no livro A Medicina Mediúnica do Futuro, está descrita no meu primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, e por aí afora. Então não tem como voltar. Não tem como voltar. Será que eu estou sofrendo alguma alucinação? Se eu fosse alucinado, eu podia ser um cirurgião? Há 44 anos realizando cirurgias? Eu acho que nós estamos em vias de grandes revelações. E a minha classe médica, a linha que eu pertenço, vai ser muito atingida por essas grandes revelações. Nós hoje estamos tratando, na maioria dos nossos pacientes, os efeitos. Não estamos alcançando as causas. As causas de muitas das doenças que eu trato estão em vidas passadas. Porque tudo que eu faço fica gravado no meu perispírito. Qual será a anomalia do meu perispírito se eu encher a minha roupa de bomba e explodir um prédio? Um avião? Uma igreja, como aconteceu agora no Sri Lanka? Numa explosão eu mato mais de 200 pessoas, só de 40 crianças? Como é que vai estar o meu espírito quando eu chegar do lado de lá? Já pensaram nisso? Indescritível, indescritível. Isso aí pode ser a causa de uma série de doenças, principalmente as genéticas, que a medicina tenta tratar. Estamos tratando efeitos, não estamos alcançando as causas. Incursões incorpóreas e muitas outras possibilidades ao médico médium do futuro. Eu estava com esse livro aí com 12 ou 13 capítulos pronto, pensei aqui comigo. Será que eu encontro algum médico ou médica que seja médium e que sabe e que possa me dizer o que acontece com ele dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório, dentro de uma enfermaria, dentro de um consultório? Aí tem uma médica e proctologista. Médica, proctologista e médium, lá no Frei Luís. Muito fechada, muito fechada. Aí eu me aproximei dela: colega, eu estou escrevendo um livro assim, 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 você podia me dizer o que acontece com você quando você entra no centro cirúrgico? Vou pensar. Aí pensou 10 dias, não me deu resposta nenhuma, eu voltei a pergunta. Como é? Você pensou? Vou atender o seu pedido com uma condição. Qual? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bom. Inventamos lá um pseudônimo. Aí eu fiz 16 ou 17 perguntas, eu mandei por e-mail para ela. Quando ela começou a responder, era tudo que eu já tinha escrito nos 12, 13 ou 14 capítulos que eu tinha escrito, e ninguém sabia que eu estava escrevendo nada. Ela entra no centro cirúrgico, vê mais médico desencarnado do que encarnado. Nenhum médico está sozinho. As equipes estão rodeadas por equipes de médicos desencarnados. Em determinados momentos, a visão dela adquire transparência. Por isso ela não queria que colocasse o nome dela no livro. Em determinados momentos, assessoradas por médicos espirituais, seus mentores, ela penetra dentro do corpo do paciente e vê os órgãos por dentro. Em determinado momento, a visão adquire microscopia, ela vê a célula, ela penetra dentro da célula. Os mais antigos vão lembrar de um filme da década de 60 chamado Viagem Fantástica. Os cientistas miniaturizam um submarino com médicos dentro e injetam dentro da corrente sanguínea de um doente que estava com uma lesão cerebral. Eles vão até a lesão cerebral e com jatos de raio laser eliminam a lesão cerebral. Ela está dizendo que em determinado momento ela navega pela corrente sanguínea do paciente, vendo os glóbulos vermelhos passar por cima, por baixo, pela direita, pela esquerda. Como é que ela vai querer que alguém acredite nisso? Vou botar o meu nome no meu livro? Não, mas eu compreendo. Ela é um exemplo do que será a medicina mediúnica do futuro.
minha netinha, né? Isabela. Está com 3 anos agora. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses, a minha nora contraiu a Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança não anda, a criança não fala, a criança não senta, não come, está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. E graças a Deus está na minha família, porque nós compreendemos o que possa estar acontecendo e o que aconteceu em vidas passadas. Pesquisadores da USP de São Paulo implantaram tumores malignos no cérebro de ratos. Esses tumores malignos acometem principalmente crianças. Pegaram o vírus da Zika e injetaram nos ratos. Alguns dos ratos, ou todos, estavam inclusive com comprometimento tumoral do esqueleto, metástases ósseas. O mesmo vírus da Zika que causa microcefalia eliminou todas as células cancerosas, tanto no cérebro quanto nos ossos dos animais. O mesmo vírus que causa a Zika. Tudo que é colorido ali, não sei se todos estão vendo, mas tudo que é colorido aqui é câncer. Aí você pega um desses animais, com tumores no cérebro e metástase na coluna, e injeta o vírus da Zika. Some tudo. Nenhuma outra célula do animal foi afetada pelo vírus. Esses tumores você tinha que abrir o crânio da criança, tentar tirar o tumor do cérebro, depois fazer rádio e quimioterapia. E então, uma tremenda solução foi trazida por esses espíritos. 3.000 espíritos, 3.000 crianças com microcefalia. Só o espiritismo explica isso. Vieram com uma bagagem kármica e uma bagagem missionária. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Então só tem uma solução para a humanidade. As religiões e a ciência adquirirem humildade para se aproximarem. Aí a humanidade vai ser salva. Eu não consigo ver outra solução. Aí está o amigo de vocês realizando um procedimento cirúrgico. Então eu não entro em nenhum procedimento cirúrgico sem colocar na minha mente essa imagem. Que Deus me ajude, sempre é bom pedir. Certa vez um professor me perguntou: Paulo César? Sim, professor. O espírito é imortal? Sim. O corpo humano não. Não. E você está tentando me dizer que doenças como câncer são os aspiradores da impureza do espírito, que é imortal? Sim. Então por que você opera os seus pacientes? Por que você tira o tumor do teu paciente? Por que você não deixa o câncer continuar limpando o espírito? Professor, porque eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. E eu, como médico, tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Muito obrigado pelo convite, pela atenção, pela gentileza dos senhores. E me coloco aqui à disposição para qualquer contribuição que eu possa realizar em benefício dessa respeitável instituição. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né? Muita coisa para aprender. Bom, eu quero lembrar a vocês que logo que nós acabarmos a reunião, nós teremos o passe magnético. Basta que todos continuem no salão e pessoas que organizam uma fila vão chamar vocês, e aí vocês vão para a sala de passe. Eu vou fazer a nossa oração para finalizar, e aí depois eu dou só mais alguns 2 avisinhos aqui. Nós queremos, mais uma vez, agradecer por mais uma oportunidade linda de nos encontrarmos aqui, de estarmos com as pessoas que nós conhecemos há pouco ou há muitos anos,
trocar carinho, atenção, a oportunidade que nós tivemos de assistir essa palestra, de podermos comprar o livro, podermos participar de um encontro fraternal ali embaixo na nossa cantina. Tudo isso é tão importante, tudo isso faz com que nossa vida fique tão melhor, que a gente se sinta tão bem. E com todos esses conhecimentos que nós aprendemos hoje, que nós recebemos do Dr. Paulo hoje, mas que nós podemos ainda aprender mais lendo, nos informando, a nossa vida, sinceramente, não tem como não melhorar. Que a gente aprenda e que a gente peça para que os nossos amigos espirituais, que os nossos protetores nos mostrem um caminho de que nós sejamos menos intolerantes, que a gente comece a pensar que as coisas não estão tão ruins assim, não. A gente tem escutado muitas vezes as pessoas falarem isso, e basta que a gente veja tudo isso que foi falado hoje. Como é que pode estar ruim, gente? Então, mais uma vez, nós queremos agradecer muito, muito essas oportunidades, que tenham muito mais quintas-feiras em nossas vidas, que a gente possa ter muito mais vezes esses encontros. Graças a Deus. Sim, o Dr. Paulo está falando que os livros estão aqui à disposição, tá? Para que nós passemos ali. E ele vai fazer a dedicatória, tá? Só mais 2 avisos. O quadro, aquele que está lá embaixo, vai correr a rifa no sábado. Então, ainda tem oportunidade, quem quiser comprar a rifa lá com a Rosângela. A Rosângela, lá na livraria, também já está vendendo os ingressos da peça de teatro da Companhia Teatral Mensageiros, O Céu e o Inferno, parte 2. Ela também está com os ingressos lá. Lembre-se da evangelização aos sábados. É sempre bom a gente lembrar. Quem souber, quem quiser trazer os netos, filhos, sobrinhos, fiquem à vontade. Podem trazer. A evangelização acontece aos sábados, de 9h30 até às 11 horas. Nós agradecemos muito a presença de vocês e até a próxima.